Boa tarde, meu nome é Vitor Hugo Corrêa Coutinho. Eu vou falar aqui um pouco sobre a biologia por trás do Pokémon. Espero passar um pouco. O início de tudo. Temos aqui o nosso querido Satoshi Tajiri, criador da nossa incrível franquia Pokémon, mais de 20 anos de sucesso. E eis a história do Satoshi. Ele era um garotinho na sua infância e ele queria um cachorrinho. Ele queria um cachorrinho. Toda criança quer um cachorrinho. Não deixaram ele ter o cachorrinho dele. E ele morava perto de um matagal, ele morava perto de uma floresta. Então ele passava o tempo dele caçando insetos, coletando insetos no potinho. E ele imaginava batalhas entre eles, sabendo que não era nada demais, ele imaginava só como seria e tal. Só que, com o passar do tempo, a cidade foi avançando e acabou com a floresta perto da casa dele. E ele pensava, poxa, as crianças agora não poderão ter a experiência que eu tive. Aí ele estava indo para o trabalho e ele viu dois garotinhos com um Game Boy. E ele teve a ideia. E assim nasceu o primeiro Pokémon. E a ideia de vamos coletar todos, que é o símbolo da franquia. No caso, completar a Pokédex, que é dado no início do jogo e você tem que capturar todos os Pokémons para registrá-los. Eu vou mostrar algumas relações interespecíficas, ecológicas, que ocorrem no mundo Pokémon, que são baseados na realidade. A camuflagem. O Screlp e a sua evolução, o Dragaus, são esses dois cavalos marinhos aí. Eles se baseiam em algas, mais especificamente nas florestas de Kelp, para capturar suas presas. E temos o Corsola, que é autoexplicativo. Corsola é um coral. E ele vai ser muito importante nessa apresentação. Depois nós temos o comensalismo. Essa raia com essa rêmora são, respectivamente, o Mantine e o Remoraid, que funciona mais ou menos como a relação entre o tubarão e a rêmora. Ele come o que sobra da alimentação do Mantine. E essa relação entre eles é tão íntima, mas tão íntima, que a pré-evolução do Mantine, o Mantyke, ele só consegue evoluir se ele estiver próximo de um Remoraid. Apenas assim ele consegue evoluir. Os Pokémons não são só bichinhos que batalham, eles também comem. Sim, acontece. Nós temos o Yunkus, que está atacando o pobre Rattata. E temos a coevolução. O Ritmo e o Durant. Um Pokémon Tamanduá e um Pokémon Formiga. Tudo bem. É de se esperar que o Tamanduá vá consumir a formiga. Só que conforme passou o tempo, o Durant desenvolveu uma carapaça de metal
E para se adaptar e caçar o Durant, o Hitmon desenvolveu o tipo fogo para conseguir derreter essa armadura do Durant. E nós temos outro exemplo, o Toxapex, que é baseado na Estrela do Mar Coroa de Espinhos, que também consome corais, consome corsola. E dentro dos jogos é possível entrar não só em uma batalha comum, um Pokémon contra um, mas também em uma batalha contra mais de um Pokémon. E se você cair de uma batalha contra um Corsola e um Toxapex, o Toxapex não vai atacar o seu Pokémon, ele vai ignorar você para atacar o Corsola. Para reforçar o quão a predação está presente na franquia. O parasitismo é muito legal de ser citado. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um fungo, o toscaço, que ele entra em contato com um determinado inseto e ele vai danificando o sistema imunológico do inseto, imunológico não, neurológico, até ele tomar controle do inseto e o inseto passar a ser comandado. E é exatamente o que acontece com o Paras e o Parasect. O Paras nasce com esses dois toscaços nas costas. E conforme ele cresce e vai passando de nível, ele evolui e se torna o Parasect. E você olhando o Parasect, você consegue ver que ele tem o olhar branco, completamente morto, entre aspas. Porque o fungo tomou conta dele já. O Parasect vive em função do cogumelo que está nas costas dele. Próximo. A teoria do uso e desuso. O Snive, Pokémonzinho de planta, um dos meus favoritos. Ele é um dos Pokémons que apresenta uma linha evolutiva que mais faz sentido, na minha opinião. Porque ela literalmente é uma evolução. O Snive começa como um lagartinho, com patinhas traseiras e dianteiras, mas no jogo em si, ele mais serpenteia do que anda. E isso é mostrado conforme ele evolui. O Sirvine, que é a evolução dele, continua com os braços pequenos do Snive e com umas perninhas ainda que só sustentam ele em pé. E é apenas isso, ele continua serpenteando. Mas quando ele vira um Serpírio, ele perde completamente as patas traseiras e ele só tem essas folhinhas dos lados dele, que são remanescentes dos bracinhos do Snive. Eevee, Pokémon Evolução. Não tem como fazer uma analogia biológica ao Pokémon sem falar do Eevee. O Eevee é o Pokémon que mais tem possibilidades evolutivas, porque segundo a Pokédex, que eu citei no primeiro slide, ele tem uma estrutura molecular muito instável, o que permite que ele se adapte a determinadas situações, quase todas. O contato com algumas substâncias faz o Eevee evoluir para diferentes formas. A Pedra da Água transforma ele em Vaporeon, Pokémon tipo água. A Pedra do Trovão transforma ele num Jolteon, Pokémon tipo elétrico. E a Pedra do Fogo transforma ele no Flareon, Pokémon tipo fogo. Esse não é o único método de que ele evolui, não só o contato com substâncias. O horário do dia. Se não houver contato do Eevee com a pedra, eventualmente o horário do dia vai decidir que forma ele vai tomar. Ele pode se tornar um Espion, se ele passar de nível durante o amanhecer, e ele pode se tornar um Umbreon, quando ele passar de nível ao anoitecer.
Respectivamente, o Espion representa o Sol e o Umbreon a Lua. Tanto que é dito que, em noites de lua cheia, os anéis no corpo do Umbreon brilham, em resposta à luz da Lua. O ambiente, a localização e o horário. Essa situação sobrepõe a situação do horário. Sempre tem, dentro dos jogos, uma floresta densa e uma parte gelada. Sempre tem. E geralmente nessas áreas você consegue encontrar uma rocha coberta com musgo e na parte gelada você encontra uma rocha congelada. Fazendo contato com esse bioma, o Eevee também se transforma. Ele, na floresta, ele se torna o Leafeon, que é um Pokémon tipo planta, e na parte gelada ele se torna o Glaceon, que é o Pokémon de gelo. A última Evolution, o Sylveon. O Sylveon evolui com base na interação do Pokémon com o seu. Ele, para evoluir, precisa criar um laço afetivo com o treinador. Ele precisa confiar no treinador e o treinador precisa confiar no Eevee. Eles precisam criar laços. Tanto que, com base nesses laços, o Sylveon tem esses laços pelo corpo. Ele se baseia num processo dentro do jogo chamado nível de afeição, que quando chegar ao máximo com um Eevee, ele passando de nível, ele se torna o Sylveon. Esse sistema de afeição também é utilizado em outros assuntos, mas não vamos entrar neles agora. A mutação, os Pokémon Shinies. Um Pokémon Shiny que é muito valorizado nas trocas, inclusive existem Pokémon Shinies que são vendidos, você pode encontrar Pokémon Shiny no Mercado Livre. E quando o Pokémon cruza, tem uma pequena chance de nascer do ovo um Pokémon Shiny. Ele tem uma coloração alternativa e ele solta um brilhinho quando entra na batalha. Daí veio a nomenclatura de Shiny. No GIF a gente pode ver a diferença. Temos o Patrat com os olhinhos vermelhos e o pelo marrom claro. Patrat Shiny com os olhos azuis e um pelinho mais escuro. E nem tudo são rosas. O laço entre o Pokémon e o treinador pode acabar não sendo bom. O contato do ser humano com o Pokémon pode não ser bom. Por exemplo, na última geração de jogos que foi lançada, o cenário se dá no meio baseado na Inglaterra, cenário inglês. E, historicamente, a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, sendo que a Revolução Industrial causou muita poluição. Em diversos livros é citado como a vida animal foi afetada, e isso é citado, entre aspas, no jogo, porque o Corsola normal, ele é rosa, e ele tem o tipo água. Tudo que ele precisa se preocupar é Toxapex. Ele tem que fugir do Toxapex e comer, e ser feliz. Só que os Corsolas, que nascem perto da região do último jogo, eles não têm esse privilégio. Eles perderam a cor, houve o branqueamento dos corais. O Corsola representa um coral morto. Ele perdeu o tipo águdo e ganhou o tipo fantasma para
reafirmar esse processo. Obrigado, gente. Foram só alguns exemplos de relações que eu passei. Existem mais. E a gente estourou o tempo. Eu poderia abrir para perguntas, mas acabei estourando o tempo. Não estourou o tempo não, Vitor. Foi